Política é uma palavra que pode ser definida de várias formas. No dicionário, alguns destacam a política como sendo arte ou ciência de governar, ciência da organização e administração de nações ou estados. Mas você sabe o que é política? Eu não entendo nada de política. Simplesmente a gente vota, mas a gente não sabe o projeto deles. A gente só tem a pedir que melhore, né, as coisas, né? A política está difícil de dizer, tá? A gente está difícil até de confiar. Se você vê a melhoria de um lado, não vê do outro, entendeu? Política, existe a política e a politicagem, né? A política é as coisas sérias, prometidas e são sérias, né? Politicagem são aqueles que ficam mentindo, que não conseguem, né? Usa a máquina para poder fazer mentiras. Pesquisadores de 4 universidades de campus que fazem parte do Observatório das Metrópoles, Núcleo Norte Fluminense, realizaram uma pesquisa para analisar a cultura política da população, bem como condições sociais e econômicas. O questionário, aplicado em 392 domicílios nos meses de fevereiro e março do ano passado, ajudou a identificar a percepção dos moradores em relação às políticas públicas urbanas e à atuação do poder público. Um dos dados chamou a atenção. Mais de 66% dos campistas não se interessam por política. No Brasil, depois da redemocratização, na Constituição de 88, né, o sistema, o país, o sistema político, ele apostou muito nas instituições participativas, né? Então, a gente vê que tem conselho de saúde, conselho de educação, as conferências de políticas públicas, né? As ouvidorias, tem as audiências públicas, né? E isso é para trazer as respostas, né, dos problemas que as pessoas vivem mais próximo a eles, né? E para isso acontecer, de fato, é preciso da participação popular, né? É preciso do associativismo, é preciso que as pessoas enxerguem um objetivo em comum e se unam para trabalhar com isso, né? E à medida que a gente tem um alto grau de não interesse pela política, né, essa aposta na participação pode entrar numa certa crise, né? No questionário também foram abordados serviços ligados ao abastecimento de água, esgoto, coleta de lixo, energia elétrica, telefonia, internet e mobilidade urbana. Cerca de 20% dos entrevistados responderam que utilizam transporte público para ir ao trabalho, um percentual considerado pequeno diante do tamanho do município. De fato, pouquíssimas pessoas, 20% só, utilizam o transporte público para ir no trabalho, né, e prepondera os transportes particulares, né, carro principalmente, mas é interessante. Campos usa muita bicicleta também, muita gente vai a pé e utiliza também as motos, né, mas a bicicleta supera o número de motos, pelo menos na nossa entrevista. E é claro que saúde e educação não poderiam ficar de fora deste levantamento. Dentre os moradores que foram entrevistados, quase 70% informaram que são usuários dos serviços oferecidos pela saúde pública e mais de 66% tinham filhos em unidades da rede municipal de ensino. O interessante foi a percepção de qualidade dessa escola. 45,3% consideraram ótima ou boa, né, enquanto 41% acharam regular e menos de 9% consideraram ruim ou péssimo, que é um bom índice, né? Agora, em relação aos serviços de saúde, já foi o contrário, né? A gente teve também 69,5% das pessoas declararam ser usuários do SUS, né? Sendo que 41% consideraram o serviço ruim ou muito ruim, o que é preocupante, né? Este especialista ressalta que a política poderia ser mais debatida, na intenção de encontrar soluções coletivas. Política vem de polis é a discussão da cidade, né? Justamente como que você vai organizar a cidade, como que você vai organizar aquela vida em coletividade. E, em especial, em Campos, nós temos problemas estruturais muito sérios, problemas coletivos muito profundos, que envolvem desde questões de moradores de rua, segurança pública, transporte coletivo, né? Muitas dessas questões elas só serão devidamente enfrentadas se o cidadão comum também se envolver com elas. Se também o cidadão comum fizer discussões no âmbito, né, da cidade, no âmbito da opinião pública e participar disso e pensar
eventuais caminhos para poder solucionar essas questões, porque se não for por esta via, dificilmente as coisas terão um encaminhamento, uma solução. E na prática, como seria? A política ela pode ser discutida em instituições formais, né? No caso em especial aqui em Campos Legislativo, a Câmara de Vereadores, etc. Mas também existem os meios informais, as redes sociais, por exemplo. Aí no caso as instituições que discutem justamente a notícia, o jornalismo é uma via para se discutir publicamente questões e problemas, né? Ou seja, nós temos uma série de âmbitos, de fóruns coletivos que o cidadão ele pode acessar a poder discutir problemas que dizem respeito a ele mesmo.